Olá pessoal do Ranking, estamos aqui para uma conversa hoje com o João Moedo. João do Partido Novo, vai ser candidato aí à presidência. Então eu queria primeiro agradecer essa oportunidade de conversar contigo, João. E começar já fazendo uma pergunta, que é o seguinte: muito se fala hoje em dia em política em renovação, né? Tudo que o brasileiro hoje quer são nomes novos, pessoas novas na política. E acho que seria legal você começar então a conversar com a gente, contando um pouco do teu histórico, quem é o João Moedo, um pouquinho também do histórico do Partido Novo, que tem, até no nome tem o nome novo, né? E aí, a partir daí, a gente vai conversando sobre esse cenário político e as eleições desse ano. Legal, Renato. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Legal a gente estar podendo aí dividir um pouco das ideias do Novo e os desafios para 2018. Falando rapidamente sobre mim, sobre o Novo, eu fiz engenharia civil e fiz administração de empresas, pretendia trabalhar no ramo da engenharia, em cálculo estrutural especificamente, e aí por conta de um amigo acabei entrando no programa de trainee do Citibank em 1985 e fiquei aí cerca de 25 anos na área financeira. Comecei lá como trainee do banco, depois virei gerente, mudei para as outras instituições e até 2004 eu fui executivo financeiro trabalhando no Unibanco. Depois fui para o Conselho de Administração, mas sempre tive carreira no mercado financeiro e acho que, como a grande maioria das pessoas, tinha me envolvido muito pouco em política. Eu brinco que, como carioca, eu fazia aquele exercício de a cada 2 anos ir nas urnas e normalmente, infelizmente, escolher o menos pior para nos representar. E aí em 2008, conversando com um amigo, veio a ideia de tentar fazer alguma coisa para melhorar a vida das pessoas. E a primeira conclusão que nós tivemos, que foi meio óbvia, foi o seguinte: bom, o grande volume de recursos está no Estado brasileiro, a grande deficiência que a gente tem é dos serviços públicos, então para fazer alguma coisa a gente deveria aí melhorar a gestão disso dentro do Estado, né? E aí, depois de contato com alguns políticos em 2008, 2009, a conclusão foi meio óbvia. Para mudar esse modelo que a gente tem aí, a gente precisa renovar, precisa trazer novas pessoas para a área pública, precisa trazer novas lideranças, preferencialmente gente que tenha tido sucesso na iniciativa privada. E aí dissemos o seguinte: bom, esse caminho passa necessariamente por ter uma ferramenta, e a ferramenta era o partido político. Então, em 2010, a gente começou a colocar o projeto de pé, fizemos a fundação do Novo em 2011, início de 2011, está completando aí, então, 7 anos, e começamos um processo muito longo e muito burocrático de captura de ficha, tudo até que em 2015 a gente teve o registro do partido aprovado em setembro, participamos das eleições já em 2016, elegemos 4 vereadores, em São Paulo, Rio, Porto Alegre e Belo Horizonte. Só não elegemos em Curitiba, foi a 5ª cidade na qual a gente participou. E agora a gente tem um grande desafio para 2018, que é vir com a bancada de deputado federal, candidatura à presidência da República, candidatura ao governo do estado em alguns locais, e tentar fazer essa renovação, que eu acho que tem uma demanda muito grande das pessoas, por toda a insatisfação pelo quadro atual, aí, tanto econômico quanto político, né, que a gente está vivendo. Legal. Eu percebo que o Partido Novo e as suas ideias são muito focadas na parte principalmente de liberdade econômica, né? De empreendedorismo, enfim, de focar muito na parte de um ambiente de negócios mais favorável para o Brasil. Recentemente foi divulgado aí o Índice de Liberdade Econômica dos países, né? E o Brasil aparece na posição 153, até caiu em relação à última publicação. E você pega esse índice, é engraçado ver que, poxa, as primeiras colocações são os países que a gente admira, né? Então você tem lá Austrália, Nova Zelândia, Hong Kong, e lá embaixo os países que a gente vê que estão numa situação complicada. As ditaduras todas, Venezuela, Coreia do Norte, enfim. E o Brasil está aí na rabeira desse índice, né? Eu queria entender, João, como é que na vida real, na prática do cidadão brasileiro, essas ideias de liberdade econômica, de ter talvez não tanta regulamentação para poder empreender, como é que isso se traduz numa vida melhor no dia a dia, na Dona Maria, no seu José, que tem um pequeno comércio? O que as ideias que muitas vezes parecem um pouco abstratas para quem ouve, na prática, na vida real, como é que elas se traduzem na vida das pessoas? Perfeito. Eu acho que esse índice é um excelente indicador. O Brasil, infelizmente, vem caindo ano a ano, né? Caiu de 150 agora para 150, de 140 para 153, e só para as pessoas terem ideia, ele ficou uma posição na frente do Afeganistão, mas atrás, por exemplo, da Serra Leoa.
Então, realmente, e a gente está em 153, a Venezuela, só para a gente ter uma proporção, está em 178. Né? Então, de fato, estamos lá na rabeira da lista. E tem realmente uma relação direta entre qualidade de vida, indicador de renda per capita, com a classificação na liberdade econômica. Então, os países realmente que estão lá em cima, como você falou, Hong Kong, Singapura, Austrália, Nova Zelândia, são os que têm melhor qualidade de vida e maior liberdade econômica. O que significa? O índice é composto de uma série de indicadores, mas acho que são alguns muito práticos, dizem respeito à liberdade das pessoas de empreender. Então, por exemplo, o tempo que você demora para abrir uma empresa, a quantidade de certidões que você precisa. Então, quem está empreendendo sabe que tem que ter inúmeras licenças, que isso demora, a dificuldade para abrir e depois, pior, a dificuldade para fechar a empresa. Outra questão, uma série de leis que não fazem muito sentido, então todo o aparato jurídico de segurança, leis que você tem que cumprir ou leis que por acaso não faz sentido dentro do negócio, então tudo isso traz uma amarração para quem está empreendendo. Para quem está trabalhando, a gente tem sempre falado sobre isso, quer dizer, o governo tem sempre tido essa preocupação muito grande em nos proteger de nós mesmos e não nos protege dos terceiros. Então, por exemplo, fundo de garantia, que é um direito do trabalhador, que é um recurso decorrente do seu trabalho, a gente tem que quase que emprestar ao governo numa taxa subsidiada. Então é um dinheiro que rende muito pouco, fica bloqueado lá, a gente só pode utilizar em certas situações. Então, se a gente tivesse mais liberdade econômica, a gente teria liberdade para pegar esses recursos, utilizá-lo da forma como quisesse ou na verdade, aplicá-lo onde tivesse a maior rentabilidade. Outro aspecto também que é importante na vida das pessoas, a gente já viu isso, qualquer um que vai adquirir um produto, um iPhone, a gente sabe o preço do iPhone no Brasil e o preço do iPhone nos Estados Unidos. O preço do carro, mesma coisa, o preço do carro aqui no México, quer dizer, os valores são totalmente diferentes, porque o Brasil tem uma economia muito fechada, tem pouca abertura, pouco relacionamento com outros países, então isso é outra coisa que pesa no índice. De novo, estamos pagando produtos mais caros, com mais carga tributária, que é outro item do índice também, o tamanho da carga tributária, a quantidade de horas que a gente leva para calcular os tributos, que o Brasil é o país campeão nisso, quer dizer, além de ser elevado, é complexo. Então, tudo isso acaba refletindo no dia a dia das pessoas. E tem até as coisas que se refletem, vamos dizer, como consequência. Então, uma das coisas do índice é se o país tem as contas equilibradas. No caso do Brasil, como a gente não tem as contas equilibradas e estão piorando, ele acaba pagando uma taxa de juros muito elevada. E taxa de juros elevada faz com que todos os custos que a gente tenha de pegar um empréstimo para pagar uma dívida que a gente tem, do dinheiro que a gente quer para montar um negócio, tudo isso seja um custo de capital muito mais alto. Então, assim, no dia a dia é impressionante a quantidade de efeitos negativos que tem na nossa vida. Não é por acaso, como eu falei no início, que a qualidade de vida está diretamente ligada à liberdade econômica. Né? Entendi. Você citou o FGTS, e aqui no Brasil tem essas coisas, né? Ou alguma coisa é obrigatória ou ela é proibida. Você não tem muita opção para decidir o que é melhor para você, né? Não, é engraçado que até, falando já especificamente da política, até algo que é definido como um direito, que é o voto, é obrigatório. Obrigatório, se é um direito... Afinal de contas, ele é um direito ou um dever? Né? Porque, de novo, e a gente defende muito no Novo a história da liberdade com responsabilidade. É óbvio que o voto é importantíssimo, e estamos falando num ano em que ele será mais importante ainda, mas é o direito de cada um e assuma com a responsabilidade por ter exercido ou não a o seu liberdade voto. sempre vem com a responsabilidade. Né? Exato. Certo. Uma crítica que às vezes aparece para esse tipo de ideia de você ter um Estado, na verdade ter um cidadão maior, né? Eu já vi você dizendo em relação a isso, não é um Estado mínimo, é um cidadão máximo. Mas muitas vezes, principalmente em um país como o Brasil, existe uma preocupação muito grande com os menos favorecidos, com aquela classe que não tem acesso à educação, à saúde, à segurança. Nesse caso, como que o novo João, estando ali com a caneta na mão para poder tocar o Brasil, como é que seria em relação a isso? Por exemplo, Bolsa Família manteria? Como é que seria o auxílio para essas pessoas que não podem, que dependem do Estado para poder sobreviver e tocar a sua vida? Perfeito. Eu na verdade, sempre tenho dito que, ao contrário do que a gente pensa, quer dizer, muita gente diz o seguinte, que o Brasil precisa de um Estado grande porque é pobre. E eu acredito piamente de que o Brasil é pobre porque tem um Estado grande. Né? Então, o Estado é o grande concentrador de renda. Então, através da taxa de juros elevada, de uma série de privilégios e benefícios
dados ou para uma elite econômica ou para a classe política. Só para lembrar, a gente tem um congresso que custa quase 29 milhões de reais por dia. Por dia. Com privilégio, benefício, uma quantidade enorme de assessores de novo, estão destruindo riqueza. Então a gente hoje trabalha praticamente até maio para pagar os impostos. E, em contrapartida, temos serviços públicos muito ruins, tanto na saúde quanto na educação e segurança. Então, os mais pobres são os que são mais penalizados, porque falta justamente capital para que eles possam empreender, para que outros que empreendem possam dar trabalho para eles, dar emprego. Então, toda a dinâmica que a gente tem prejudica as pessoas mais pobres. O Bolsa Família é um pedaço muito pequeno do orçamento, é quase irrelevante no total dos gastos, quando a gente compara com outras contas, como por exemplo o próprio déficit da Previdência. E no nosso entender, o que a gente precisa é melhorar a educação básica, para que as pessoas tenham capacitação e criem oportunidade. E essa oportunidade virá tanto com o aumento da produtividade, da capacitação da pessoa, com a possibilidade de ter recursos disponíveis para ela possa empreender. Então, de novo, o Estado tem que equilibrar suas contas. A nossa visão do Bolsa Família, ele é relativamente positiva. Por que eu digo relativamente positiva? Nós gostamos do conceito do programa, onde o governo dá dinheiro às pessoas, ao invés dele ter ido construir um supermercado, contratar o caixa, fazer uma licitação para comprar o alimento, ele dá o dinheiro para a pessoa. E a pessoa vai na rede privada, naquele lugar que ele achar que tem um produto de melhor qualidade, preço mais competitivo, e compra aquilo que ele precisa, né? Então, nesse aspecto, ele é muito positivo, e se a gente pensar nisso, quer dizer, fazendo uma similaridade, seria interessante que esse mesmo conceito que a gente tem para aquisição de comida fosse para aquisição de produtos da educação ou da saúde. Então, se o governo, ao invés de... A comida é até mais básica, né? Mais básica, é uma coisa mais básica. Então, necessária. dá para pensar o seguinte: imagina se ao invés de ter uma escola pública ou ter o SUS, nós tivéssemos no nosso bolso o dinheiro que o governo gasta por aluno, por paciente, e aí nós pudéssemos ou comprar um plano de saúde, ou ir numa clínica popular, ou direcionar melhor o gasto, ou escolher a escola privada que a gente acha que daria um melhor atendimento, uma melhor educação. Mudaria muito essa dinâmica e a gente teria de fato concorrência. Só a concorrência faz com que o produto seja bom, né? Qual é a minha crítica em relação ao Bolsa Família? É que ele, na verdade, tem servido como um programa para perpetuar as pessoas na pobreza, porque se a gente não ataca a produtividade, a capacitação, se a gente não cria mecanismos, instrumentos para que as pessoas evoluam, você mantém as reféns do Bolsa Família, que é o que tem acontecido. Então, a maior prova disso é que o governo sempre se gaba, normalmente, da quantidade de pessoas que entram. E eu sempre vejo, assim, eu entendo quase com o Bolsa Família é o seguinte: quase que você estivesse dando um remédio para as pessoas que precisam daquele remédio, mas o que você quer fazer é curar essas pessoas, torná-las cidadão, e não dar mais remédio para mais gente, né? Então, acho que esse que é o espírito que a gente tem que ter, e acho que vale uma renovação nele para torná-lo um programa também de capacitação das pessoas, né? Legal. Você citou os privilégios, né? O número aí de 29 milhões por dia de custo para manter toda essa estrutura do governo, e é algo que está muito em pauta ultimamente, né? Auxílio moradia está aí na boca do povo, todo mundo comentando, e eu vejo que o Novo, inclusive com os 4 vereadores que foram eleitos nessas últimas eleições, tem uma política muito clara em relação a isso, de não usar essa verba, de ser o mais econômico possível, e acho que teve uma boa economia nesses anos. E hoje, sem dúvida, muita gente concorda com isso, muita gente tem essa visão de qual deveria ser o papel do Estado, mas eu conheço muita gente também, João, que acaba, na hora da eleição, na hora de votar, acaba optando por um outro candidato, por um outro partido que tem uma estrutura maior, que tem um histórico aí já de longa data na política, por uma questão de fazer o famoso voto útil. Então eu não vou desperdiçar o meu voto até num candidato que eu tenho uma identificação melhor, porque ele não vai para o segundo turno mesmo, não vai poder ganhar, ou não tem chance de ser eleito para deputado, para senador. Então eu vou votar nesse aqui, que não é o que eu gosto mais, mas, enfim, o meu voto não vai ser jogado no lixo. Que tipo de argumento pode se ter para quem pensa dessa maneira, que tem lá a sua lógica, você for pensar de uma forma prática, mas que tipo de resultado ruim ou bom uma decisão como essa pode ter numa eleição? Perfeito. Assim,
Eu acho que tem alguns pontos que vale a pena a gente comentar, né? Primeiro, eu acho que nós não deveríamos delegar os nossos votos para o Instituto de Pesquisa, né? Até porque a gente já viu as pesquisas alternando e dando resultados às vezes muito diferentes, mesmo na véspera de algumas eleições. E aí depois sempre tem aquele argumento, às vezes, pelo próprio Instituto, não, é que mudou muito em cima da hora, a gente não foi capaz de captar essa mudança. Mas então, a primeira coisa, acho que não deveria delegar nosso voto ao Instituto de Pesquisa. Segundo, temos que lembrar sempre que tem segundo turno, né? Então, teoricamente, a gente poderia fazer uma opção do menos pior no segundo turno. Voto útil no segundo turno. No segundo turno, menos pior no segundo turno e não necessariamente no primeiro. E terceiro, que eu acho que é uma armadilha que a gente tem caído como brasileiro, e aí acho que explica um pouco até do próprio desempenho do Estado e um pouco enfim, pífia qualidade dos nossos serviços, é que a nossa tendência como cidadão, e eu acho que eu falo isso à grande maioria das pessoas, é escolher o melhor candidato e não o melhor mandatário. Então, quando a gente está escolhendo alguém, a gente está pensando o seguinte, bom, mas esse sujeito fala bem, ele é firme, ele está me contando coisas que eu gostaria de ouvir, mas a pergunta é, será que ele está contando as coisas que você gostaria de ouvir ou ele está contando as coisas que deveriam ser ditas? E muitas vezes a pessoa está contando, fazendo promessas que a gente já sabe que no final, quando a pessoa assume, aquilo não vira realidade. Então, o nosso risco é justamente gastar a nossa escolha no que parece ser o melhor candidato, só que a gente tem que lembrar que passado 90 dias, os melhores candidatos, não necessariamente os melhores candidatos, serão aqueles que estão assumindo. E aí a gente vai precisar do melhor mandatário. E aí, infelizmente, normalmente as entregas são muito ruins, mas a gente acaba na eleição seguinte tentando fazer o mesmo roteiro. Então, o que eu sempre tenho dito é o seguinte, o nosso dever como cidadão é transformar o melhor mandatário no melhor candidato. Certo. E não abrir mão disso dizendo o seguinte, bom, eu vou pela pesquisa porque eu não quero perder o nosso voto, porque o que acaba acontecendo na prática é que a gente acaba perdendo o voto. Porque dá aquela falsa sensação de que o seu voto foi para aquela pessoa, mas na prática, quando as coisas acontecem, não era exatamente o que a gente queria. Então, eu acho que tem uma demanda muito grande esse ano por renovação. Eu acho que isso que as pessoas vão ter que estar atentas, quer dizer, a gente quer ir para um modelo onde nos jogue mais para perto da Nova Zelândia, de Singapura, da Austrália, ou a gente quer continuar próximo da Venezuela ali? Então, isso que vai ser determinante. E eu confio muito na ideia de que o Brasil mudou de patamar a primeira vez quando fez um plano de estabilização econômica, um plano real que acabou com a inflação e aí fez com que os mais pobres realmente fossem os que tivessem maior ganho, porque conseguiram ter uma moeda que tivesse valor, o crédito se expandiu. A gente agora precisa fazer uma segunda mudança de patamar para ficar mais próximo desses países. E essa segunda mudança de patamar, na minha avaliação, é o aumento da liberdade econômica. E isso pressupõe acabar com o privilégio, mudar esse modelo de Estado que tem estatais, que é muito concentrador, que é muito intervencionista, que é uma economia muito fechada. E a minha visão é muito pouco provável de quem está no poder, quem vem no poder, quem está dentro desse mesmo roteiro, venha fazer essas mudanças que são tão necessárias, né? Então acho que isso que é importante como agenda para 2018. Então, falando nisso, se você puder listar 3 medidas iniciais que você tomaria práticas, assim, concretas, para atingir esse caminho que você citou. Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar o exemplo. Isso pode não ser tão relevante do ponto de vista financeiro, mas assim, quando você olha a Presidência da República e vê que é um órgão que gasta 560 milhões de reais por ano, que é 60% do que gasta a rainha da Inglaterra com toda a monarquia para manter palácio e tudo, alguma coisa está errada ali. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é cortar privilégios, cortar mordomias dentro de casa. A segunda questão que eu acho que é fundamental hoje no Brasil, e acho que isso é uma demanda grande da população, é o aspecto de segurança. Hoje está muito perigoso em qualquer cidade do Brasil, mais de 60 mil homicídios por ano, então eu entendo que a gente tem que ter uma união maior do governo federal com os estados, justamente para combater de forma mais organizada a criminalidade. Então, com mais tecnologia, polícias mais aparelhadas, controle maior das fronteiras. Então, isso aqui seria uma segunda ação. E terceiro, a gente tem que equilibrar as contas, justamente para que o Estado precise captar menos da nossa poupança, precise cobrar menos impostos, e isso passa por uma reforma da Previdência. Então,
se por acaso não for feita nesse governo, a gente terá que implementar isso. E tem outras ações que a gente pensa também que são importantes nessa linha de diminuir o tamanho do Estado para que a gente tenha um ambiente menos propício à corrupção, que é o Estado deixar de ser gestor de empresas, deixar de cuidar de distribuir correspondência, de administrar banco. Então passa por essa redução do tamanho da máquina pública para o quê? Para que o Estado possa justamente atuar nas áreas essenciais, que é saúde, educação básica e segurança. Perfeito. João, a gente tem acompanhado um debate muito forte com questões como homofobia, as minorias, muitas vezes até um combate, um conflito entre negros e pobres, negros e brancos, ricos e pobres. E muitas vezes eu percebo que o Novo ele não entra tanto nessas questões mais de cunho social, muitas vezes que as pessoas têm uma opinião mais pessoal, né? Mas isso sem dúvida é algo que pode até definir uma eleição no Brasil. A gente sabe que são coisas que estão sendo discutidas na televisão, muitos candidatos até adotam certas bandeiras para poder se utilizar disso como uma forma de ganhar votos e tal. Qual que é a visão do Novo em relação a esses temas? E você acha que o Novo deve entrar nessas pautas mais fortemente daqui para frente? Como é que você vê essa questão? Olha, eu de fato tenho sérias dúvidas se para grande parte da população brasileira, onde a gente tem 13 milhões de desempregados, onde as crianças saem da escola sem saber ler, escrever e fazer as operações básicas, onde tem dificuldade de ser atendida num plano de saúde, onde tem uma quantidade enorme de assassinatos, se para grande parte dessas pessoas esses temas sejam de fato prioritários. Não me parece racional que sejam prioritários. Então eu continuo achando que a gente tem que resolver esses problemas que são críticos. Mas entrando nessas questões, eu diria o seguinte: mais importante do que o que a gente fala é o que a gente faz, então muito da atitude. Então o Novo tem uma atitude assim muito coerente em relação aos seus princípios e valores. O que a gente definiu em relação e a gente respeita muito a liberdade das pessoas. A gente não gostaria de impor aos nossos filiados uma regra de comportamento. Então o que a gente tem dito é o seguinte: existem temas sobre os quais o Novo dá ao filiado e consequentemente ao mandatário do Novo, quem venha se candidatar, a liberdade de optar ou defender uma determinada bandeira. Mas então dentro do Novo a gente deu liberdade para as pessoas tomarem alguns posicionamentos e outros o partido já se definiu. Então contra o armamento, apesar, inclusive por conta do referendo e por conta do respeito à liberdade, a gente é contra o Estatuto do Desarmamento, então a gente acha que as pessoas têm o direito de ter porte de armas. No casamento entre pessoas do mesmo sexo, o partido também já se posicionou a favor, e tem outros temas que a gente está deixando a liberdade do mandatário, do próprio filiado, de ter uma posição própria. Então, nesse caso, estão, por exemplo, a questão do aborto e a questão das drogas, legalização das drogas e legalização do aborto. Isso, quem vai trazer, defender isso, adotar uma postura, será o mandatário, né? O candidato e não uma posição do partido. Do partido. E aí vai caber, acho que o interessante nesse sentido é que isso fica a liberdade para o eleitor dizer o seguinte: bom, eu gosto das ideias do Novo do ponto de vista aqui econômico, e tem um candidato que no campo dos costumes, nesse aspecto do aborto, por exemplo, está mais alinhado com o que eu penso, eu vou votar nele. Eu tenho outro que pensa o contrário. Assim, a única cobrança que nós faremos dos candidatos do Novo é que eles, ao serem eleitos, sejam coerentes com o que eles falaram na campanha, né? Então, eu acho que isso faz sentido. De novo, nós entendemos que o partido não deveria estar definindo o padrão comportamental das pessoas. Cabe a cada um de nós dar o exemplo. Então, eu particularmente, eu sou contra a legalização das drogas nesse momento, e só em relação ao aborto, eu acho que a legislação deve ficar como está. A gente não deve aumentar, flexibilizar a questão do aborto. Mas isso, de novo, é uma opinião pessoal minha, e se eleito presidente, o que eu me comprometo a fazer é endossar e aprovar o que vier do Congresso. Então, eu não vou deixar que as minhas decisões pessoais interfiram no que a maioria da população, através dos seus representantes, definiu. E por último, só sobre esse assunto, eu acho que seria importante que nesses tópicos a gente pudesse, de fato, ir para uma ideia de federalismo. Não só para a distribuição também da carga tributária. Os estados terem mais autonomia e liberdade para definirem. Os Estados Unidos é muito nisso. É muito assim. E aí você poderia fazer referendos, plebiscitos dentro do estado, e fica a definição num grupo menor, para que você não
precise impor a decisão de uma maioria a uma minoria. O Brasil é muito grande, muito diverso. Muito diverso, opiniões muito diferentes, quer dizer, não faz sentido a gente obrigar, como eu estava falando, uma minoria que pode ser muito expressiva à decisão de uma maioria, né? Perfeito. Essas ideias de liberdade, de dar mais poder ao cidadão, mais protagonismo ao cidadão, elas vêm crescendo muito no Brasil, né, nos últimos anos. A gente vê aí movimentos, grupos de discussão em torno disso. Inclusive na política, recentemente, aqui em São Paulo a gente teve o João Dória eleito prefeito, que começou muito com um discurso nesse sentido, de acelerar São Paulo e tudo isso. Ao longo do tempo, muita gente acha que ele acabou perdendo esse espírito aí e está se mostrando muito pouco condizente com esse discurso, né? Além do Dória, o Paulo Rabelo de Castro também assumiu o BNDES e está com problemas, enfim, não teve uma atuação condizente com essas ideias e muita gente está decepcionada com esses dois exemplos, né? Como é que o Novo vai fazer para, na prática, conseguir manter essa coerência que você citou e até que ponto a gente sabe que a tal da governabilidade, né, muitas vezes exige sacrifícios de ideias e de convicções para que na prática você possa atingir alguns objetivos. Por que eu posso acreditar que o Novo vai ser diferente desses exemplos que quando chegaram lá não conseguiram colocar em prática essas ideias? Perfeito. Na verdade, o que tem acontecido conosco? A gente acredita muito na coerência. Então, o Novo não usa dinheiro público. O Novo, por exemplo, se posiciona claramente a favor da privatização de todas as empresas públicas, apesar da gente ter visto recentemente uma pesquisa dizendo que 7 entre cada 10 brasileiros é contra. Então, o Novo é muito firme nos seus valores e princípios, e esse é o nosso grande diferencial. Então, se nós chegarmos ao poder, será justamente porque as pessoas estão reconhecendo que a autenticidade, a honestidade e a coerência têm valor. E a gente estará chegando ao poder sem atalhos. E eu acho que esse é o erro de algumas pessoas na política, de buscarem atalhos, então falarem uma coisa na prática fazerem outra. Então, graças às redes sociais, à tecnologia, hoje ficou muito claro e as pessoas controlam muito o que está acontecendo, então tem noção disso. Então, o maior ativo do Novo, de fato, é a coerência. Então, se a gente conseguir chegar ao poder lá justamente pela coerência, o que a gente vai mais querer preservar é essa coerência. Então seria uma coisa totalmente racional do nosso lado. Outro dia até me perguntaram, mas se você chegar ao poder, por exemplo, ou elegerem muitos deputados federais, você terá um volume muito grande de dinheiro público. E eu respondi, mas justamente se nós chegarmos ao poder sem ter usado o dinheiro público, não vai ser na hora que nós chegamos ao poder sem ter usado aquilo que a gente vai passar a utilizá-lo. Então assim, a coerência é o nosso principal ativo, então é isso que a gente tem que preservar. A gente sempre tem dito isso, fazendo as coisas certas para dar certo. E o que a gente vai mostrar, inclusive, no próprio efeito de negociação em Congresso, a gente não tem nada contra negociar, dentro que seja feito de forma muito clara, transparente e republicana, definir prioridades. E caso a gente venha a ser confrontado com situações onde hajam demandas que nós julgamos que não são razoáveis, que não são corretas, não são republicanas, o que o Novo vai fazer é expor isso para a população. Então, por isso é muito importante, desde o início, toda essa caminhada, a gente ser muito claro nas nossas propostas, no que a gente se coloca com disposição para fazer, porque ao chegar ao poder, a gente terá um endosso da população para essas questões, né? Legal. Bom, João, por fim, queria falar um pouquinho do nosso projeto, né, do ranking. Não sei até que ponto você conhece, mas o nosso lema agora, até as eleições, é esse daqui, ó. O brasileiro tem memória curta? Não mais. Então a gente no site a gente faz um acompanhamento muito próximo dos senadores e deputados federais, quanto eles gastaram da cota parlamentar, se eles têm presença nas sessões, como eles votaram nas principais decisões aí do Congresso, processos judiciais, a ficha limpa também é muito importante, e aí a gente chega num ranking desses deputados e senadores, e é uma ferramenta que a gente quer que a população use para se informar melhor, para fazer um voto cada vez mais consciente. Existem outras iniciativas também nesse sentido. Então, queria apresentar isso para você de uma forma mais detalhada e convidar aí teus eleitores, o pessoal do partido a conhecer também a ferramenta
divulgar isso, porque eu acho que quanto mais transparência a gente tiver, mais informação disponível. As informações elas já são públicas, Perfeito. né? Mas muitas vezes o eleitor tem uma dificuldade de encontrar, entrar no site, juntar tudo. Isso o ranking faz de uma forma já organizada, coloca tudo num lugar só. Então, te convidar para acessar bastante o nosso site e acompanhar as publicações do ranking no Facebook também. Perfeito, vocês estão de parabéns. Eu acho que as pessoas estão muito mais envolvidas em política, estão sedentas por informação para fazer escolhas corretas. A gente não pode esquecer de que todos que estão lá, mesmo aqueles que a gente critica, foram resultados do nosso voto ou eventualmente da nossa omissão. Então é muito bom ter uma ferramenta. Eu tenho acompanhado sempre o ranking já há muito tempo, um trabalho consistente de mostrar para os brasileiros, dar um indicador. É o que você falou, muitas das informações existem, mas não necessariamente estão organizadas. E o trabalho que vocês fazem facilita muito isso. E assim, para a mudança que a gente quer no Brasil, um voto consciente, uma participação, uma escolha correta de quem a gente quer ter nos representando será fundamental. E acho que é algo que vai nos ajudar bastante aí. Excelente trabalho que eu sei que vocês têm feito aí. Legal. O site é o politicos.org.br, nosso Facebook Ranking dos Políticos. Convido a todos aí. Termino agradecendo ao João pelo tempo, pela oportunidade de conhecê-lo melhor. E a gente vai tentar ir ao longo do tempo conversando com os candidatos para trazer informação para os nossos seguidores. João, obrigado. Obrigado, Renato. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar conversando com toda a turma lá do ranking. É isso aí.